Você já colocou algo no carrinho online, sem nem perceber exatamente quando tomou a decisão de comprar? Um segundo você estava só olhando. No segundo seguinte, seus dedos já tinham clicado. E em algum momento entre esses dois momentos, algo dentro de você disse sim, sem que você conscientemente tivesse dito nada. Esse intervalo, aquele espaço invisível entre ver e comprar, é onde a sua vida financeira está sendo decidida todos os dias. E você provavelmente não está prestando atenção nele. No Japão, existe um conceito que existe há séculos e que não foi criado para finanças, não foi criado para consumo e não foi criado para ajudar ninguém a economizar dinheiro. Ele foi criado para o teatro, para a linha e arquitetura, para a poesia. E ainda assim, quando você entende o que ele significa, você nunca mais vai olhar para uma compra impulsiva do mesmo jeito. O nome desse conceito é o espaço da intenção. E o que ele revela sobre por que você compra o que não precisa é mais profundo do que qualquer planilha de controle financeiro que você já tentou manter. Antes de falar sobre o Japão, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você no momento exato de uma compra por impulso. Imagine a cena. Você está num dia normal, talvez um pouco cansado, talvez um pouco entediado, talvez levemente estressado, com algo que ainda não resolveu. Você abre o aplicativo de compras sem uma intenção clara. Só para dar uma olhada. Aí você vê algo. Pode ser qualquer coisa. Um item em promoção. Um produto que alguém que você segue usou. Algo que você nem sabia que existia até aquele momento. E o que acontece no seu cérebro nesse instante é fascinante. Uma pequena onda de dopamina é liberada. Não pela compra, pela possibilidade da compra. O seu sistema de recompensa acende antes de você ter feito qualquer coisa. Esse prazer antecipado é tão real quanto qualquer outra sensação física. Ele tem peso. Ele tem urgência. Ele cria uma narrativa interna que começa a construir argumentos sozinha. Você nem precisou pedir. É barato demais para deixar passar. Eu mereço um presente. Vai acabar o estoque. É exatamente o que estava precisando. Essas frases não aparecem porque são verdadeiras. Aparecem porque o seu cérebro está trabalhando a favor da dopamina, não a favor de você. E então você compra. E a dopamina cai. E o produto chega alguns dias depois, e você olha para ele com uma sensação estranha, uma espécie de indiferença, como se o objeto não tivesse acompanhado a promessa que a compra fez. Isso não é fraqueza. Não é falta de disciplina. É biologia. É o sistema mais antigo do seu cérebro, funcionando exatamente como foi programado para funcionar, só que dentro de um ambiente que nunca existiu na história humana antes. Um mundo com disponibilidade infinita de coisas para comprar, acessíveis a qualquer hora, projetadas para provocar exatamente essa reação em você. Agora você entende o problema. A questão é, o que o Japão descobriu sobre como lidar com ele? No Japão, existe uma profunda valorização do que chamamos de o espaço da intenção. Não é um conceito com um nome único como Ma, mas uma filosofia permeada em diversas práticas culturais, onde o vazio não é ausência, mas um convite à presença e à reflexão. Pense na música. O que torna uma melodia emocionante não são apenas as notas tocadas, são os silêncios entre elas. O momento de pausa antes do próximo acorde é tão carregado quanto o acorde em si. Sem ele, a música vira ruído. Pense na arquitetura japonesa tradicional. Os jardins não são preenchidos com plantas e objetos decorativos em todos os centímetros disponíveis. O espaço vazio entre as pedras tem intenção. Ele existe para que o olho possa descansar e para que o que está presente possa ser realmente visto. O espaço da intenção é a arte de criar um limiar, um portal entre o estímulo e a resposta. Não porque não há nada para colocar ali, mas porque esse espaço em si tem função. Ele cria clareza. A pausa cria percepção. O intervalo cria escolha consciente. E agora pense no que acontece quando você aplica o espaço da intenção ao momento de uma compra por impulso. Você está com o produto no carrinho. A dopamina está ativa. Os argumentos internos estão trabalhando. E então, em vez de clicar, você cria um intervalo intencional. Você deixa um espaço entre o desejo e a ação. Não é uma negação, não é uma proibição, é uma pausa. Uma respiração consciente entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, algo curioso acontece. Você começa a conseguir ver o que realmente está acontecendo. O espaço da intenção não é apenas a ausência de algo, mas a presença de potencial. É o momento onde a reflexão pode florescer, onde a verdadeira necessidade pode ser discernida da mera vontade.
É o instante em que você se reconecta com sua intenção original, antes que o impulso tome conta. Imagine que o espaço da intenção é como a moldura de uma obra de arte. A moldura não é a arte em si, mas ela define, realça e dá contexto à obra. Sem a moldura, a arte pode se perder no ambiente. Sem o espaço da intenção, o seu desejo de comprar se perde no turbilhão de estímulos. É nesse vazio intencional que você ganha a oportunidade de se perguntar: o que este objeto realmente representa para mim neste momento? Ele preenche uma necessidade genuína ou apenas uma lacuna emocional temporária? O espaço da intenção te dá o poder de pausar a narrativa da dopamina e iniciar a sua própria. A prática de o espaço da intenção, aplicada ao consumo, não é uma técnica de autocontrole. É uma mudança de percepção, um ritual consciente que transforma o impulso em propósito. E ela começa com uma única pergunta que você faz para si mesmo no momento em que sente o impulso de comprar. A pergunta é esta: o que eu estou sentindo agora e o que este objeto promete resolver? Não, eu preciso disso? Não, tenho dinheiro para isso? Essas perguntas são práticas, mas chegam tarde demais. A compra por impulso não é uma decisão racional que tomou o caminho errado. É uma resposta emocional disfarçada de decisão. Quando você para e pergunta o que está sentindo naquele momento, você está criando o espaço da intenção. Você está inserindo um intervalo consciente entre o estímulo externo e a resposta automática. E nesse intervalo, a verdade costuma aparecer com facilidade surpreendente. Você estava entediado, estava ansioso, estava procrastinando algo difícil, estava se sentindo invisível e queria algo novo para se sentir um pouco mais presente. Estava cansado e o produto prometia um tipo de alívio rápido que você sabia, no fundo, que ele não poderia entregar. Essa percepção não elimina o desejo, mas ela muda a relação com o desejo. Quando você sabe de onde ele vem, ele perde parte do poder que tinha sobre você. No Japão, existe uma expressão que captura bem esse movimento: hara hachibu, que você talvez já conheça como o princípio de comer até estar 80% satisfeito. Mas o que está por trás dessa prática não é disciplina alimentar. É a capacidade de parar antes da plenitude, de criar espaço antes do limite, de agir a partir de consciência em vez de reagir a partir de impulso. O mesmo princípio se aplica ao consumo. Você não precisa esperar o cartão estourar para perceber que foi longe demais. O espaço da intenção te convida a parar antes, não por medo, mas por clareza. Na prática, isso pode ter formas muito simples, quase como pequenos rituais. A regra do dia seguinte: qualquer item que gere impulso de compra vai para uma lista de espera por 24 horas. Não é proibido comprar, apenas é adiado. E o que acontece com a maioria dos itens nessa lista é revelador. No dia seguinte, o desejo passou. A urgência que parecia real havia evaporado junto com a dopamina que a criou. É o espaço da intenção em sua forma mais pura, um espaço de tempo que permite a clareza. A pergunta do onde vai morar, não no sentido literal de onde o objeto vai ficar na casa, mas no sentido mais profundo. Este objeto tem um lugar real na minha vida? Ou estou criando um lugar imaginário para ele, como justificativa para comprá-lo? Ele se alinha com meus valores e com a vida que quero construir? Esta pergunta cria um espaço da intenção de propósito, forçando uma reflexão sobre a real utilidade e significado do item. O limiar digital. Antes de clicar em comprar, feche a aba ou o aplicativo por 5 minutos. Faça algo completamente diferente. Beba um copo d'água, olhe pela janela, respire fundo. Esse pequeno limiar digital quebra o fluxo do impulso e te dá uma micro-oportunidade de reavaliar. Todas essas práticas são formas de criar o espaço da intenção. Formas de criar o intervalo que o consumo moderno foi projetado para eliminar. Porque plataformas de compra online investem bilhões de reais para encolher o espaço entre o desejo e a compra. Botões de compra com um clique, contagens regressivas de estoque, frete grátis só hoje. Tudo isso é a destruição intencional do espaço da intenção. Mas você tem o poder de resgatá-lo. Quando você começa a inserir o espaço da intenção nas suas decisões de consumo, algo acontece que vai muito além das finanças. Você começa a perceber padrões sobre si mesmo que nunca tinham nome antes. Você compra mais quando está sozinho ou quando está em grupos? Mais de manhã ou à noite? Mais depois de redes sociais ou depois de notícias? Mais quando está num projeto difícil no trabalho ou quando as coisas estão fluindo bem? Essas perguntas parecem pequenas,
mas as respostas constroem um mapa do seu mundo emocional que nenhuma planilha consegue criar. E quando você tem esse mapa, você passa a se entender de um jeito diferente. Não como alguém que tem problemas com dinheiro, mas como alguém que estava usando o dinheiro para resolver problemas que o dinheiro nunca foi feito para resolver. Existe algo profundamente japonês nessa abordagem. A cultura que produziu o wabi-sabi, a beleza das coisas imperfeitas e passageiras, é a mesma que entende que preencher cada espaço disponível, seja físico, seja emocional, não é abundância. É ansiedade disfarçada de conforto. O espaço vazio não assusta quem aprendeu a viver com o espaço da intenção. Ele convida. Ele oferece clareza. Ele permite que o que já está presente seja finalmente visto, em vez de ser soterrado pelo que ainda não chegou. E quando você começa a aplicar isso na sua própria vida, mesmo que timidamente, mesmo que só com um item por semana, uma compra que você pausou e deixou passar, você começa a construir algo que nenhum produto pode te vender. A confiança de que você é capaz de criar espaço entre o que sente e o que faz. O espaço da intenção não é uma técnica de economia. É uma filosofia de percepção. E quando ela entra na sua relação com o consumo, ela muda uma coisa muito fundamental. Você deixa de ser alguém que reage e começa a ser alguém que escolhe. A diferença entre reagir e escolher parece pequena no momento, mas ao longo de meses e anos, ela é a diferença entre uma vida construída por intenção e uma vida construída por impulso. O Japão não chegou a essa sabedoria através de gurus de finanças pessoais. Chegou através de jardins de pedras. Através de teatros onde o silêncio é tão ensaiado quanto as falas. Através de arquitetos que entenderam que o espaço entre as coisas é tão importante quanto as coisas em si. E agora a pergunta que fica com você. Se você criasse um espaço da intenção antes da sua próxima compra, apenas uma pausa, apenas uma pergunta honesta sobre o que está sentindo naquele momento. O que você acha que descobriria sobre si mesmo? Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre alguma compra que está no seu carrinho agora, compartilha com alguém que também sente que o dinheiro some sem explicação. E se inscreve, porque essa conversa continua.